Ei, olha só, pessoal, olha quem acordou para a realidade. O senhor mercado despertou. Finalmente, os economistas, o pessoal do setor financeiro, os Faria Limers, toda aquela turma que faz previsões econômicas, que tem a bola de cristal lá da Faria Lima, para tentar entender para onde vai o mercado, para onde vai a economia do país, todo mundo despertou agora dessa turma aí para a realidade de que nós estamos sendo governados pelo Lula, que o PT está no poder e que Fernando Haddad é o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, no caso. Acordaram para a realidade de que não tem mais um Paulo Guedes ali para segurar as pontas. Temos aí o Fernando Haddad, que deixa tudo passar e faz as vontades do seu chefe como se não houvesse amanhã. E agora eles estão aí, então, os economistas, o pessoal do setor financeiro, tá todo mundo revendo as previsões ultra otimistas que foram feitas no final do ano passado, já depois das eleições, para este ano de 2023 e para os anos seguintes também. E olha só, o senhor mercado já está projetando uma alta aqui então para a inflação deste ano aqui em 2023, né? Como se ninguém já esperasse por isso. Vamos dar uma olhada nessa história aqui, ver esses novos números apresentados pelos senhores economistas. Por muitos desses aqui que fizeram L, ajudaram a colocar o Lula de volta no poder. E não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão valeu demais aí embaixo, colaborar financeiramente e esporadicamente aqui com este meu trabalho, né? Então, o pessoal aqui vinha já há 10 semanas prevendo aí, projetando uma queda ou estabilidade da inflação em 2023, inclusive foi isso aqui que motivou a queda na taxa de juros depois de muito tempo ela sendo mantida no patamar alto, né? Essa previsão, essa ideia de que a inflação estava controlada, iria diminuir, iria baixar nas semanas seguintes, nos meses seguintes, né? Então, depois de 10 semanas com esse tipo de previsão, o mercado financeiro voltou a projetar uma alta no índice de preços ao consumidor, que é o tal do IPCA. Faço aqui aquela ressalva que você que é libertário, você que entende de economia austríaca, de economia ortodoxa, realmente já sabe, mas é sempre bom pontuar. Inflação, diferentemente do que a mídia fala, do que o governo fala, não é o crescimento, o aumento de preços de forma generalizada, que é o tal do índice IPCA, que de uma forma muito maceteada faz a mensuração do quanto os preços cresceram na economia, né? Inflação significa imprimir mais dinheiro, governo aumentando a base monetária, daí que vem o nome inflação, né? A base monetária se expandindo. Então é isso que significa inflação de verdade, e o aumento de preços é apenas o efeito mais visível disso. Mas, colocado isso na mesa, daqui para frente vou usar a definição estatal de inflação, ou seja, aumento de preços que é medido por esse índice IPCA, que não mede nada no final das contas, né? É uma coisa muito maceteada, conforme eu falei. Então, o Boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central, foi divulgado hoje, segunda-feira, dia 21, que é quando eu gravo este vídeo. Não sei quando ele vai aparecer aí para você, mas houve um aumento aqui da projeção feita pelos analistas para a inflação deste ano. Estavam projetando 4,84% semana passada, isso pulou para 4,9% até o final do ano de inflação acumulada aí, de alta de preços acumulada. Digo desde já que isso aqui é um número muito conservador ainda, mas você sabe como é que é. Eles já viram que a coisa foi pro buraco, mas eles não podem subir tudo de uma vez, senão para onde vai a credibilidade deles nessa história? Se uma semana tem uma inflação controlada caindo e na outra eles vão jogar, sei lá, 6, 7%, onde está a credibilidade dessas previsões? Me lembro daquela cena lá do Hanna, você certamente se lembra disso aí, no filme O Lobo de Wall Street, caso você tenha assistido, que ele está lá conversando com o Leonardo DiCaprio ali na mesa do restaurante, e ele diz que ninguém é capaz de prever para onde os preços vão, né? Eu sempre tenho essa noção, sempre tenho essa impressão quando eu vejo esses números, que eles estão mais chutando do que fazendo previsões certeiras de fato, né? Mas deixa isso para lá. Fizeram então essa correção para cima dos valores aqui, uma correção tímida ainda, mas eles não podem fazer de uma forma muito brusca, assim como o Banco Central não poderia mudar a taxa de juros de uma forma muito brusca também, causaria um impacto econômico muito ruim. E é claro que isso aqui foi muito impactado, essa mudança no cenário, nas projeções para a inflação deste ano, por conta do aumento dos preços do diesel e da gasolina, que você certamente acompanhou nos últimos dias. A Petrobras aumentou aí na faixa de 16% o preço da gasolina e 25% o preço do óleo diesel, que é um valor que estava muito represado, conforme traz aqui a notícia da Revista Oeste,
que é onde eu estou vendo isso aqui, então houve toda aquela manipulação de preços por conta do fim da paridade de valores de importação do petróleo, por conta de determinações do governo federal e tudo mais. Tiveram que represar os preços, então esse repasse do valor não foi feito de forma tempestiva, agora tiveram que soltar tudo, como já aconteceu no passado, é claro, e aí o preço disparou, e é claro que se os combustíveis sobem, eles por si só já impactam o índice IPCA, e eles também aumentam o valor de outros produtos na economia, porque gasolina e diesel está na base aí de todo o transporte brasileiro de mercadorias, isso encarece os fretes. Ainda assim, os analistas mantiveram as projeções deles aí para 2024 e 2025, um IPCA de 3,86% e 3,5%, respectivamente. Isso aqui é uma taxa europeia de inflação, né? Faça-me o favor. Por que tanto otimismo? Eu não sei dizer de onde eles tiram base para ter uma crença, uma fé tão grande na economia do Brasil. Além disso, porém, eles mantiveram algumas projeções em relação aí a outros indicadores, por exemplo, a questão do PIB. Os analistas do mercado esperam que o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, cresça 2,29% neste ano, em 2023. Já fica aqui a minha pergunta, né? Uma vez que ele é medido, mensurado em reais, se ele for mensurado em reais no caso aqui, significa que a economia diminuiu, porque se houve um crescimento da base monetária na faixa de 4% aqui, quase 5%, conforme eles preveem, e um PIB aqui na faixa de 2,29, estamos falando, na verdade, de um decréscimo na economia, a não ser que isso aqui já seja um valor líquido, o que ainda é bastante questionável por conta do índice do PIB, mas isso aí é assunto para outro vídeo, né? E a expectativa do ano que vem é de um crescimento menor, 1,3%, estamos falando de uma redução muito pequena, não faz tanta diferença, mas é uma redução, e 2025 teve aí uma manutenção da expectativa da semana anterior, 1,9%. E eles também acreditam que a taxa de juros vai terminar em 11,75% no final deste ano aqui, que é a mesma previsão que eles tinham feito na semana passada, nada mudou a esse respeito, o que é um pouco estranho, porque se a inflação está mais resiliente, por que a taxa de juros continuaria caindo, né? Caiu um pouquinho só, já deu um sinal, então é um dado assim que provavelmente vai ser corrigido em breve nas próximas semanas. E há um reflexo disso, inclusive, na questão do dólar. Nas semanas anteriores, durante várias semanas, não havia previsão de alta do dólar, na verdade, 10 semanas sem expectativa de que o dólar subisse em relação ao real, e agora parece que essa expectativa mudou. Eles acreditam que o dólar vai terminar o ano valendo perto de R$ 5,00 aqui, R$ 4,95, uma correção de 2 centavos de uma semana para outra, né? Me pergunto se faz sentido corrigir tão pouco assim, ou se é mero preciosismo para justificar esses relatórios que esse pessoal recebe para fazer, né? Todo mundo ganha dinheiro aí. Esse pessoal da área de pesquisas é justamente para fazer relatórios. Agora sim, vamos lá, né? Não é uma grande variação de uma semana para outra, mas de qualquer forma indica um movimento, indica que uma percepção a respeito do cenário econômico brasileiro, que no final das contas é o que importa realmente nesses relatórios aqui, porque até o final do ano eles terão variado, depois serão corrigidos com base nos dados reais, vai ter explicações para demonstrar por que os relatórios falharam e por que os analistas não conseguiram prever o futuro, por que a bola de cristal não funcionou dessa vez e tudo mais, né? O grande ponto aqui então não são os números específicos, aqueles valores em detalhes e tudo mais, até porque cada relatório diferente mostra algo. Boletim Focus faz uma média aí, faz uma análise de forma global em todas as análises que são feitas. Conforme traz aqui a reportagem, né, ele resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação final da semana passada, né? O relatório traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preço, inflação, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores. E isso aqui não é o Banco Central que está falando, é o mercado. O Banco Central apenas compila a opinião de diversos entes privados aí que fazem as suas perspectivas. Mas ao que tudo indica, então, conforme demonstra o Boletim Focus,
há uma certa decepção por parte do mercado com o governo Lula e, mais do que isso, há um prognóstico ruim sendo preparado aí nas agências de investimentos e projeções e tudo mais. O pessoal não está acreditando muito no futuro econômico do Brasil, principalmente se levarmos em conta aqui a inflação e a variação do dólar, a alta do dólar em relação ao real, né? Aquela variação ali implica dizer, significa que o Brasil está ficando um lugar pior para se investir, divisas estão saindo do país ao invés de entrar, e sim, se tornar mais pessimista com a economia é algo necessário, não é apenas um movimento previsível, é um movimento necessário, fundamental, face aos cenários que nós estamos vendo aí, as coisas que o Lula tem feito, tem prometido fazer e tem cumprido em relação às suas promessas de campanha, as sinalizações que ele e sua equipe econômica tem feito, equipe essa encabeçada pelo Fernando Haddad, coisa que por si só seria suficiente para derrubar a economia do país, né, derrubar todas as projeções. Então, além disso, temos Guido Mantega, talvez no comando aí da Vale, né? O pessoal tá ventilando essa possibilidade. Esse mesmo Guido Mantega, chamado lá no Senado Federal para falar do arcabouço fiscal, aliás, da reforma tributária. Imagina Guido Mantega sendo chamado lá para falar no Senado Federal. Imagina se um país que tem uma situação dessas acontecendo tem chance de dar certo, tem algum futuro econômico, né? Então todo mundo está pesando todas essas coisas, analisando esse cenário e percebendo o seguinte, né? Antes tarde do que nunca, que a vaca foi pro brejo e a coisa desandou totalmente. Não há qualquer tipo de perspectiva, não há qualquer tipo aqui de pensamento positivo que seja capaz de salvar a economia do país, do governo Lula, tendo à frente do seu corpo econômico, da sua pasta de economia, a pasta do Ministério da Fazenda, o senhor Fernando Haddad. Com essa dupla em ação, meu amigo, não há mercado que resista. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.